Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que é a base para praticamente tudo na vida: estudos, trabalho e até mesmo para entender as notícias que lemos todos os dias. Vamos falar sobre a diferença crucial entre compreensão e interpretação de textos. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas entender essa distinção pode transformar completamente a sua forma de ler e aprender. Fique comigo até o final, porque vou te dar dicas práticas que vão fazer toda a diferença. Vamos começar pelo básico. O que é compreensão de texto? Pense na compreensão como a primeira camada da leitura. É sobre decodificar o que está literalmente escrito ali, preto no branco. É identificar as informações explícitas, os fatos, os dados que o autor colocou diretamente no texto. Quando você lê uma frase como "o sol é uma estrela", a compreensão é simplesmente entender essa afirmação. Não tem mistério, é o que está visível na superfície. É a parte objetiva da leitura. Você está coletando os tijolos de informação que o autor te deu. Perguntas de compreensão geralmente começam com o segundo texto. O autor afirma que, ou de acordo com o parágrafo tal. A resposta está lá, é só encontrar. Para melhorar a sua compreensão, a primeira dica é: leia com atenção plena, desligue as distrações. Isso parece óbvio, mas no mundo de hoje, com 1000 notificações pipocando, é um desafio. Foque no texto. Segunda dica: sublinhe as ideias principais. Use um marca-texto, um lápis, o que funcionar para você. Destaque os conceitos-chave, as datas, os nomes importantes. Isso cria um mapa visual das informações mais relevantes. Terceira dica: faça pequenas anotações nas margens. Resuma um parágrafo com suas próprias palavras. Escreva perguntas que surgirem na sua cabeça. Esse processo ativo força seu cérebro a se engajar com o material e a processar o que está sendo lido, em vez de apenas passar os olhos pelas palavras. Agora, vamos para o próximo nível, a interpretação de texto. Se a compreensão é sobre o que o texto diz, a interpretação é sobre o que o texto quer dizer. É aqui que a mágica acontece. Interpretar é ir além da superfície, é conectar os pontos, é ler nas entrelinhas. Você começa a fazer inferências, a tirar conclusões que não estão escritas de forma explícita. Você usa o seu próprio conhecimento de mundo, suas experiências, para construir um significado mais profundo. Pense de novo na frase "o sol é uma estrela". A compreensão é apenas isso. A interpretação pode te levar a pensar: se o sol é uma estrela, né, então aquelas outras luzinhas no céu noturno são como o nosso sol, talvez com planetas ao redor delas também. Viu a diferença? O texto não disse isso, mas você conectou a informação com outros conhecimentos e chegou a uma nova conclusão. A interpretação é subjetiva, mas não é um vale tudo. Uma boa interpretação precisa ser baseada em evidências do próprio texto. Você não pode simplesmente inventar coisas. A sua conclusão tem que ser sustentada por pistas que o autor deixou. As perguntas de interpretação são mais complexas. Elas usam expressões como "depreende-se do texto", que infere-se que, qual a intenção do autor ao dizer que, ou é possível concluir que elas exigem que você pense criticamente. E como a gente melhora essa habilidade? Primeiro, sempre se pergunte: por que o autor escreveu isso dessa forma? Tente entender o propósito por trás das palavras. Ele quer convencer, informar, emocionar? Segundo, preste atenção no tom e no estilo da escrita. O autor está sendo irônico, sério, sarcástico? O vocabulário usado é formal ou informal? Esses detalhes são pistas valiosas sobre a mensagem implícita. Terceira dica para a interpretação: conecte as partes do texto. Um parágrafo não existe isoladamente. Como a introdução se conecta com a conclusão? Como um argumento se relaciona com o outro? Veja o texto como um todo, um quebra-cabeça onde cada peça tem seu lugar para formar a imagem completa.
E a quarta e talvez mais importante dica: leia muito. Leia de tudo. Notícias, romances, artigos científicos, poesia. Quanto mais você lê, mais você treina seu cérebro a reconhecer padrões, a entender diferentes estilos de escrita e a fazer conexões mais ricas e profundas. A leitura expande seu repertório, o seu conhecimento de mundo, que é a ferramenta principal para uma boa interpretação. Vamos fazer um pequeno exercício prático. Imagine que você leu a seguinte frase num texto: João olhou para o céu cinzento e suspirou antes de pegar o guarda-chuva. O que a gente compreende aqui, de forma objetiva? João olhou para o céu estava cinza, ele suspirou e pegou um guarda-chuva. Simples, direto, essas são as informações explícitas. Agora, vamos interpretar por que o céu estava cinzento. Provavelmente porque ia chover. O texto não diz ia chover, mas nós inferimos isso pela cor do céu e pela ação de pegar o guarda-chuva e o suspiro de João. O que ele pode significar? Talvez ele estivesse desanimado com o mau tempo. Talvez ele tivesse planos ao ar livre que seriam estragados. Talvez ele estivesse apenas cansado. Percebe? O suspiro abre um leque de possibilidades e a melhor interpretação vai depender do resto do contexto do texto. A interpretação enriquece, assim, dá vida aos personagens e às situações. É o que torna a leitura uma experiência tão imersiva e pessoal. Um erro muito comum é misturar as duas coisas. Às vezes uma questão pede compreensão, ou seja, algo que está escrito e a pessoa tenta interpretar, colocar a própria opinião. E o contrário também acontece. A questão pede uma conclusão, uma inferência, e a pessoa fica procurando a resposta exata, palavra por palavra no texto, e acaba não encontrando. Por isso, o primeiro passo para responder a qualquer questão de leitura é identificar o que está sendo pedido, compreensão ou interpretação. Isso já te coloca na direção certa. Resumindo tudo, compreensão é o que está escrito, é objetivo, é decodificar a informação explícita. As ferramentas são atenção, sublinhar e anotar. Já a interpretação é o que o texto quer dizer. É subjetivo, mas baseado em evidências, é ler nas entrelinhas e fazer conexões. As ferramentas são questionar o propósito do autor, analisar o tom, conectar as partes do texto e, claro, ler muito. Dominar essas duas habilidades não é útil apenas para passar em provas e concursos. É uma habilidade para a vida. Significa entender melhor contratos, bulas de remédio, notícias falsas. Significa se comunicar melhor, porque você passa a entender não só o que as pessoas dizem, mas também suas intenções. Você se torna um pensador mais crítico, menos suscetível a manipulações e mais capaz de formar suas próprias opiniões com base em argumentos sólidos. É um verdadeiro superpoder. Então, da próxima vez que você pegar um texto para ler, lembre-se dessas duas camadas. Primeiro, entenda o que está ali, na superfície. Depois, mergulhe fundo e explore os significados ocultos. Faça da sua leitura um diálogo com o autor e com o texto. Eu garanto que sua experiência será muito mais rica e proveitosa. Espero que este vídeo tenha esclarecido essa diferença importante para você. Se você gostou das dicas, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade na hora de ler um texto. É compreender ou interpretar? Vamos conversar sobre isso. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Você sabe a diferença entre tipo textual e gênero textual? Ou para você tudo isso parece a mesma coisa? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Esse é um dos erros que mais derrubam candidatos em vestibulares e concursos públicos. Mas hoje, isso acaba... Neste vídeo, você vai entender de forma simples e definitiva
o que são tipos textuais, o que são gêneros textuais e como diferenciar um do outro sem precisar decorar nada. Fica comigo até o final, porque além de dominar esse assunto, você vai ver como o seu estudo pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Vamos começar pelo mais básico. O que são os tipos textuais? Pense nos tipos textuais como os tijolos de uma construção, a matéria-prima da escrita. Eles se referem à estrutura da linguagem, ou seja, a forma como o texto é organizado internamente. A boa notícia é que eles são poucos e bem definidos. São apenas 5. O primeiro é o tipo narrativo. Ele serve para contar uma história, relatar fatos, sejam eles reais ou fictícios. Em um texto narrativo, você sempre vai encontrar personagens, um tempo e um espaço onde a ação acontece. Os verbos de ação, geralmente no passado, são a marca registrada. Pense em contos, romances, fábulas, ou até mesmo aquela fofoca que você contou para um amigo. Tudo isso tem uma estrutura narrativa. O segundo é o tipo descritivo. O nome já diz tudo, né? A função dele é descrever, caracterizar pessoas, lugares, objetos ou situações. É como se o autor pintasse um quadro com palavras. Para isso, ele usa e abusa de adjetivos e verbos de estado, como ser, estar, parecer. Por exemplo, a descrição de um cenário em um livro ou o perfil de um personagem em uma história. Isso é texto descritivo puro. Em terceiro lugar, temos o famoso tipo desartevou argumenteto. Esse é o queridinho das redações de vestibular. A sua função é defender um ponto de vista, uma opinião. Para isso, ele precisa ter uma tese clara, que é a ideia principal, argumentos sólidos para defendê-la, e uma conclusão que feche o raciocínio. A linguagem aqui é mais formal, lógica e impessoal. Artigos de opinião, editoriais e, claro, a redação do Enem são exemplos perfeitos. O quarto tipo é o expositivo. Cuidado para não confundir com o dissertativo. O texto expositivo também explica, mas ele não defende uma opinião. A sua única função é informar sobre um assunto, apresentar dados e fatos de maneira objetiva e clara. Pense em textos de livros didáticos, verbetes de dicionário, notícias puramente informativas ou um seminário na faculdade. O objetivo é transmitir conhecimento, não persuadir. E por último, mas não menos importante, temos o tipo injuntivo. O nome parece complicado, mas a ideia é super simples. O texto injuntivo serve para dar ordens, instruções ou orientações. Sabe como você reconhece pelos verbos no modo imperativo. Faça isso. Pegue aquilo, misture os ingredientes. Receitas de bolo, manuais de instrução, bulas de remédio e até as regras de um jogo são exemplos de textos injuntivos. Eles te guiam para realizar uma ação. Então, para resumir, narrativo conta uma história, descritivo pinta um cenário, dissertativo argumentativo defende uma ideia, expositivo informa e o injuntivo instrui. Cada um tem suas próprias marcas linguísticas e reconhecer essas marcas é o segredo para acertar as questões de prova. Agora que entendemos os tijolos, vamos falar da casa. O que são os gêneros textuais? Se os tipos são a estrutura, os gêneros são as formas concretas de texto que usamos no nosso dia a dia. Eles são infinitos e surgem conforme a nossa necessidade de comunicação. Pense em tudo que você lê ou escreve. Uma notícia, uma reportagem, uma crônica, uma carta, um e-mail, um bilhete, uma receita, um anúncio de propaganda, um manual de um eletrônico, um artigo de opinião, um post nas redes sociais. Tudo isso são gêneros textuais. O que define um gênero não é só a sua estrutura interna, mas principalmente sua função social, ou seja, por que aquele texto existe, para quem ele foi escrito, onde ele circula. Uma notícia, por exemplo, tem a função de informar sobre um fato recente, é escrita para o público geral e circula em jornais, portais de notícia na internet.
Já uma receita culinária tem a função de instruir o preparo de um prato. É para quem quer cozinhar e circula em livros, sites e até embalagens de produtos. O contexto de uso é tudo. E aqui está o ponto-chave, a informação que vale ouro e que mais cai em prova. Um mesmo gênero textual pode misturar diferentes tipos textuais. É aqui que muita gente se confunde. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar bem claro. Pense em uma notícia de jornal, que é um gênero textual. O objetivo principal dela é informar, certo? Então, o tipo textual predominante será o expositivo, mas para contar o que aconteceu, o jornalista pode usar trechos narrativos relatando a sequência dos fatos. E para situar o leitor, ele pode usar trechos descritivos, caracterizando o local do acontecimento ou as pessoas envolvidas. Viu só? Dentro do gênero notícia, podemos ter os tipos expositivo, narrativo e descritivo, convivendo em harmonia. O que vai definir a classificação é a predominância. Qual tipo textual é o mais importante para cumprir a função daquele gênero? Na notícia é o expositivo. Já em um romance, que é outro gênero, o tipo predominante será o narrativo. Então, a grande diferença é esta. Tipo textual se refere à estrutura interna, como o texto é organizado em nível de linguagem. Gênero textual se refere ao uso social, a sua função na sociedade, seu contexto, seu público. Tipo é a forma, gênero é o uso. Saber isso evita aqueles erros clássicos de interpretação que te fazem perder pontos preciosos. Agora que você dominou esse conteúdo, eu quero compartilhar algo muito importante com você. A gente sabe que estudar transforma o nosso futuro, abre portas, nos dá a chance de conquistar nossos sonhos. Mas a solidariedade tem o poder de transformar o presente. É por isso que aqui no nosso projeto a gente acredita que o conhecimento precisa caminhar junto com a consciência social. Eu quero te contar que 5% de todo o valor arrecadado com a venda do nosso e-book de português é destinado ao projeto Ninho. O Ninho é uma iniciativa social incrível que trabalha com acolhimento, cuidado e desenvolvimento humano para pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles oferecem um porto seguro e oportunidades para quem mais precisa. Então, quando você escolhe estudar com a gente, quando adquire nosso material, você não está apenas investindo na sua aprovação. Você está participando de uma corrente do bem, ajudando a construir um presente mais justo e digno para muitas pessoas. O seu estudo vai além da nota da prova. Ele se torna um ato de empatia e gera um impacto social real. Se este vídeo te ajudou a clarear as ideias, se você gostou do nosso jeito de ensinar, então eu te peço, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que também estão estudando e, claro, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. E se você quiser o material completo, direto ao ponto, organizado e que ainda por cima contribui para uma causa nobre, o link para o nosso e-book está aqui na descrição. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se que aprender também é um ato de empatia. A gente se vê no próximo vídeo. Você já perdeu ponto em prova por causa de um acento ou de uma letra errada? Pode parecer detalhe, mas ortografia derruba candidato. Hoje vamos falar do item 3 menos domínio da ortografia oficial, um dos mais cobrados em concursos e avaliações. Você vai entender o emprego correto das letras, o uso da acentuação gráfica e por que isso é essencial para escrever bem e pontuar melhor. Dominar a ortografia oficial significa escrever conforme a norma padrão da língua portuguesa, respeitando as regras estabelecidas pelo acordo ortográfico vigente. Isso envolve grafar corretamente as palavras, usar os acentos de forma adequada e evitar confusões que mudam o sentido do texto. Em provas, não existe meio erro, ou está certo ou perde ponto. O emprego das letras diz respeito a saber qual letra usar em cada palavra.
mesmo quando o som é parecido. É preciso atenção especial ao uso de X, Siets, Sim, Z, J, G, R, Arar, LH, Mi, presença ou ausência de H. Exemplo clássico: exame com X, chave com Siet. Essas escolhas seguem regras gramaticais, mas também a origem da palavra e a tradição da língua. São palavras que têm som parecido, mas grafia e sentido diferentes. Mas aonde sessão. Em concursos, essas confusões aparecem direto em alternativas. A grafia também muda conforme prefixos G, in, des, ante, sufixos são e z e formação de novas palavras. Exemplo: infeliz, desleal, atenção redobrada após prefixos. Muitas bancas exploram isso. A acentuação gráfica indica a sílaba tônica e ajuda na pronúncia e no sentido das palavras. Tipos de acento: acento agudo, acento circunflexo, til, classificação das palavras. Oxítonos, última sílaba forte. Paroxítonos, penúltima sílaba forte. Proparoxítonos, antepenúltima sílaba forte. Lembrete importante: todas as proparoxítonas são acentuadas. O acordo ortográfico retirou alguns acentos, mas não acabou com a acentuação. Exemplos importantes: permanece a diferença entre pode. Caiu o acento de para. Mantém-se regras de ape e de pongos em casos específicos. Bancas adoram cobrar essas exceções. Dominar a ortografia. Evita erros em provas objetivas e discursivas. Melhora a clareza do texto. Demonstra domínio da norma culta. Passa credibilidade profissional. Em concursos, ortografia é critério eliminatório indireto. Antes de encerrar, um recado importante. O conhecimento transforma vidas, mas a solidariedade transforma realidades. Por isso, 5% do valor arrecadado com a venda do nosso e-book é destinado ao projeto Mimo, uma iniciativa social séria que atua no acolhimento e no cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade. Conheça o projeto no link da descrição. Aqui, estudar também é um ato de empatia. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, compartilha com quem está estudando, se inscreve no canal. O link do e-book está na descrição, um material organizado, direto ao ponto e com impacto social. Até o próximo vídeo.